Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Engenheiro Funcional. Continuando aqui nossa playlist de equações diferenciais lineares, na aula de hoje nós vamos falar sobre teorema da existência e unicidade em equações lineares. Prestem atenção nisso aqui. Quando nós falarmos de equações lineares, nós teremos um teorema, e quando nós falarmos de equações não lineares, nós teremos outro teorema. Então nós vamos abordar nessa aula sobre as equações lineares. Antes de tudo, antes de ir diretamente para o teorema, nós vamos ter que ter uma noção aqui de domínio. Quando nós falamos aqui de domínio da equação, nós queremos que a equação esteja contida aqui no domínio dos reais. Ou seja, qualquer coisa diferente dos reais nós não vamos considerar. Então, para que ela esteja aqui dentro dos reais, nós vamos levar em consideração alguns critérios. Quando nós tivermos aqui uma fração com numerador e denominador, esse denominador aqui, ele tem que ser diferente aqui de zero. Porque se ele for igual a zero aqui, essa equação aqui ela vai tender ao infinito. Pode ser a mais ou menos infinito, vai depender aqui da equação, mais ou menos infinito. E quando ela tende a mais ou menos infinito, ela não nos interessa. Então esse denominador aqui ele tem que ser diferente de zero. Depois, o segundo critério vai ser o seguinte: nós vamos ter aqui uma raiz par de x. Quando nós tivermos aqui uma raiz par de x, esse x aqui, ou seja, esse x, ele tem que ser maior ou igual a zero. Porque se ele for menor ou igual a zero, nós teremos raízes negativas. E quando nós tivermos raízes negativas, o domínio não será os reais, e sim os complexos. O terceiro critério ele vai ser bem semelhante com os anteriores, ele vai ser basicamente a junção. Ou seja, nós teremos aqui um numerador e no denominador nós teremos uma raiz par de x. Quando nós tivermos algo parecido com isso, ele vai ser semelhante a isso aqui, mas só que o nosso x aqui ele vai ter que ser obrigatoriamente maior que zero. Por que não maior ou igual? Pois ele está aqui na raiz. Então, se ele tem que ser exatamente maior ou igual a zero. E o quarto critério, um também bastante importante, nós teremos um ln de x. Nos ln de x, nós teremos que o nosso x ele vai obrigatoriamente ser maior do que zero. Pois quando o ln ele é zero ou então menor do que zero, ele basicamente não vai existir no domínio aqui dos reais. Então, com base nesses critérios, nós vamos agora para o teorema de existência e unicidade para equações lineares. Você vai encontrar exatamente isso aqui, né? Você vai encontrar uma equação linear. Você vai encontrar aqui um critério aqui, ou seja, um y de AB aqui, que isso aqui é chamado também de PVI. Eles pedem para calcular o PVI aqui da sua equação. E nós vamos ter aqui que essa equação ela vai estar aqui no plano, por exemplo, aqui no plano R2, ou seja, em um XY. E aqui nós temos esse plano ômega aqui, que esse plano aqui vai ser basicamente quando você plotar o gráfico. Você plota o gráfico e vai ter algo parecido aqui com isso, aqui dentro aqui desse plano. Então, nós vamos levar em consideração esses dois critérios. Nós vamos analisar essa função aqui. Se ela for contínua em ômega, ou seja, se ela for contínua aqui nesse plano, então existe uma solução em y, ou seja, vai existir uma solução. E outra coisa, se nós derivarmos aqui essa função aqui xy e ela for contínua aqui em ômega, ou seja, se ela for contínua, então a solução ela vai ser uma solução única. Então, com base nisso, só olhando aqui para essa equação aqui, nós vamos descobrir se existe solução e se essa solução vai ser única ou não. Então, com base nisso, com base nessa explanação, nós vamos agora para os nossos exemplos. Aqui foi basicamente uma carga teórica, agora vamos para a carga prática. Aqui nós temos um exemplo bem simples, nós temos t a menos 3, y' mais o ln de t igual a 2t. Aqui vai ser o seguinte, nós vimos anteriormente, de acordo com o nosso modelo aqui, que esse y' aqui ele tem que dar isolado. Então nós vamos fazer aqui basicamente a mesma coisa. Nós vamos pegar aqui t menos 3 de y' e vamos dividir aqui tudo por t menos 3. Por que nós vamos dividir? Pois quando nós dividimos, esse y' aqui ele fica isolado. Então vai ficar mais ln de t sobre t menos 3 igual a 2t sobre t menos 3. Esse t menos 3 aqui nós podemos anular, esse aqui com esse aqui, e o nosso y' nós vamos isolar ele. Coloca aqui de um lado da equação e joga esse ln de t sobre t menos 3 lá para o outro lado. Então vai ficar 2t sobre t menos 3 menos o ln de t
sobre t menos 3. Agora aqui você vai analisar o seguinte. Nós vamos pegar e nós vamos identificar aqui quem é a função. O f de xy, ele é basicamente isso aqui. Como ele é isso aqui, ou seja, exatamente isso aqui, que vai ser o nosso f de xy. Então, de início nós vamos analisar como é que essa equação ela vai ser contínua aqui para satisfazer aqui essa primeira condição. Para ela ser contínua, nós temos alguns critérios aqui do domínio, ou seja, esse t a menos 3, ele tem que ser diferente de 0. Automaticamente o t aqui vai ter que ser diferente de 3. E esse vai ser um dos critérios. E nós temos aqui um ln de t aqui em cima. Como nós vimos anteriormente aqui, quando nós envolvemos aqui um ln de x, o x ele tem que ser maior do que 0. Então vai ser a mesma coisa aqui, ou seja, o nosso ln de t, nesse caso aqui o t ele vai ter que ser maior do que 0. De acordo com a teoria, nós vamos encontrar uma solução e essa solução vai ser única se esses critérios aqui forem estabelecidos. Ou seja, nós teremos o seguinte, que o nosso t ele vai pertencer aos reais, tal que o nosso t ele tem que ser maior do que 0 e o t tem que ser diferente de 3. Por exemplo, se seu professor por acaso pedir um intervalo onde certamente vai ter uma solução, então você vai fazer o seguinte, você vai pegar um intervalo onde essas duas condições aqui foram satisfeitas. Você vai pegar e vai fazer aqui, por exemplo, 0 menor do que t menor do que 3. Quando você faz isso, essa condição aqui foi satisfeita e você tem aqui um intervalo onde certamente existe uma solução, pois aqui nós temos que o t ele é maior do que 0 aqui e o t aqui vai ser diferente de 3. Então nesse intervalo aqui certamente há uma solução. Com base nisso nós chegamos ao final do primeiro exemplo e nós vamos agora para o segundo exemplo. O segundo exemplo ele é bem parecido com o anterior. Nós vamos ter aqui que fazer basicamente a mesma coisa. Vai ser t ao quadrado y dividido por 4 menos t ao quadrado mais 2ty dividido por 4 menos t quadrado igual a 3t quadrado dividido por 4 menos t quadrado. Esse 4 menos t quadrado anula com esse aqui, lembrando que aqui é y', não se esqueçam. E o y' ele vai ser igual a 3t quadrado sobre 4 menos t quadrado. Isso aqui tem um parênteses para a gente não se confundir. Vai ficar menos 2ty dividido por 4 menos t quadrado. Então, com base nisso, com base nessa equação, você vai visualizar esses critérios que eu estabeleci aqui para o domínio. De acordo com esses critérios, nós temos aqui basicamente essa fração. Para essa equação aqui pertencer aos reais, esse denominador aqui ele tem que ser diferente de 0. Ou seja, vai ficar 4 menos t ao quadrado, ele tem que ser diferente de 0. Ou seja, vai ficar menos t ao quadrado igual a menos 4. E o t ao quadrado, perdão, aqui é diferente, vai ser diferente de 4. E o nosso valor de t, ele vai ter que ser diferente da raiz quadrada de 4. Lembrando que aqui nós passamos para o outro lado, vai ficar mais ou menos. Ou seja, o nosso t, ele tem que ser diferente de mais ou menos 2. Se nós formos montar isso aqui que nós montamos anteriormente, nós vamos ter o seguinte, que o nosso t, ele vai pertencer aqui aos reais, tal que o nosso t ele é diferente de 2 e t ele é diferente aqui de menos 2. Então, se nós formos pegar aqui o intervalo aqui para essa equação, onde certamente há uma solução, nós vamos pegar o seguinte, se nós pegarmos aqui menos 2 menor do que t e menor aqui também do que 2, nesse intervalo aqui certamente haverá uma solução, pois todos os critérios aqui foram estabelecidos. Com base nisso, nós chegamos ao final aqui de mais um vídeo aqui no canal do Engenheiro Funcional. Se você gostou, peço por favor que curta, comente e indique para os amigos.